João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu então Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Então respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O lava-pés, naquela época como prática, estava ligado a uma higiene. Você vinha andando de várias cidades, você percorria quilômetros com sandálias, os seus pés estavam sujos. Então, como uma prática de higiene, o propósito era tornar os seus pés mais apresentáveis, mais limpos, para você entrar num ambiente. Mas nesse lugar que Jesus está levando os discípulos, a dinâmica que Jesus está fazendo, ela é profética, ela é simbólica, ela aponta para algo. Ele não está simplesmente lavando os pés dos discípulos da poeira, mas ele está ensinando um princípio. Se eu não puder lavar vocês, purificar vocês, eu não posso ter parte com vocês. Porque aquilo que é santo não se mistura com aquilo que não é. Aquilo que é puro não se mistura com aquilo que não é. Porque quando você pega um pouco de pureza e mistura com um pouco de sujeira, tudo se torna sujo. Se eu pegasse um copo d'água aqui e eu trouxesse uma gota da água que tem lá fora, na caixa de gordura da igreja, e falasse: irmão, eu vou botar uma gota só numa garrafa de 2 litros, você beberia dessa água, sim ou não? Mas é exatamente assim que muita gente está tentando encarar sua jornada de fé. A Bíblia fala que uma mosca num perfume, ele estraga todo o óleo, toda a unção. Os vitimistas vão dizer: mas a culpa não é minha, ela caiu. Os negacionistas vão dizer: não tem nada de errado, é só uma mosca. Mas os maduros entendem que só entrou uma mosca num perfume caro porque alguém deixou ele descoberto. Qual que é o seu papel, irmão? É cobrir com tudo que tem, protege a unção, com tudo que tem, mantém guardada a tua santidade, com tudo que tem, protege a tua identidade. Porque ela que te dá acesso ao reino, ela te dá acesso às promessas, ela te dá acesso ao Pai. Alguém está comigo? Diga amém. Já parou para pensar nisso? Os itens que Jesus trabalhava: martelo, madeira e prego. Os mesmos elementos que o crucificariam anos depois. Ele sabia que seria crucificado e todos os dias ele trabalhava com os elementos que seriam usados para a sua crucificação. E por que ele não estava ansioso com isso? Porque quem sabe o final da história não fica ansioso no meio dela. Ele sabia que ao terceiro dia o Pai ia chamar ele de volta dos mortos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Saber o nosso destino em Deus nos deixa menos ansiosos nas batalhas. Alguém recebe isso? Eu já sei o final da história. Billy Graham tem uma frase que eu amo. Ele diz que: eu já li o último livro da Bíblia, fique em paz, vai terminar tudo bem. Se cremos que a palavra é a verdade, a gente precisa entender que toda a história já foi escrita. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de cada um deles existir. Gente que fala: pastor, mas se Deus já escreveu todos os meus dias, isso não fere o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio está em você poder escolher viver o que Ele preparou para você ou não. O livre-arbítrio está em você mergulhar na jornada que Deus já desenhou para você ou não. O livre-arbítrio, irmão, eu recebi uma resposta quando era novo convertido, que eu acho que é uma das melhores analogias para a gente entender o livre-arbítrio. Eu era novo convertido e eu falei para um cara que estava me discipulando, eu falei: Júnior, como é que funciona o livre-arbítrio? O salmista diz que todos os meus dias foram escritos, eu já estou predestinado a viver, qual que é a minha liberdade? Ele falou: imagina que você pegou um avião, esse avião tem um destino final, ele tem um combustível para chegar até lá, ele tem um plano de voo para chegar até lá, e o piloto vai te levar até lá. O livre-arbítrio está em você a qualquer momento abrir a porta de emergência e pular. Você
pode fazer do seu jeito, ou você pode fazer do jeito de Deus. Você pode viver a tua vontade, ou você pode viver a vontade de Deus. Irmão, eu te garanto, a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Alguém recebe isso? Diga amém. Vocês estão comigo ainda? Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Todo tempo de secreto gera recompensa pública. Jesus ora quando ninguém vê. O que ele faz no dia seguinte, todos veem. Jesus ora no deserto enquanto ninguém vê. Quando ele começa a operar em milagres, todo mundo vê. Jesus ora antes dos pães serem multiplicados. Depois que os pães são multiplicados, ele se separa para orar também. Jesus ora antes de ser batizado, enquanto é batizado, e depois de ser batizado também. Jesus ora antes de escolher os discípulos, e quando ele está quase entregando o seu espírito nos seus minutos finais de vida também. O que vemos na vida de Jesus muitas vezes é uma vida de poder sobrenatural, mas o que não percebemos na vida de Jesus é que esse poder sobrenatural não é causa, é consequência. É uma vida de oração gera poder sobrenatural que opera milagres. Tem coisas que você nem sabe que precisa, mas o seu espírito sabe. Tem coisas que você nem sabe que estão preparadas para você, mas o Espírito de Deus sabe. E quanto mais você tem tempo com Deus, mais sensível você vai ficando a respeito das coisas de Deus. Sabe uma das características que a oração desenvolve na gente? Algo que a gente chama de impressão no Espírito. Você entra num lugar e você sabe, esse lugar não está legal. Você entra numa casa, você já sabe, o ambiente aqui não está legal. Você vai para uma reunião de negócios, você olha nos olhos de quem você teoricamente vai se tornar sócio, você sabe, cara, o olhar dele não está legal. Você entra num culto, você discerne, o ambiente não está legal. Por que você tem esse discernimento? Porque o seu espírito ouve do Espírito de Deus a respeito das coisas de Deus.